Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e estejamos juntos nesta obra de evangelização. Nós estamos estudando o livro do Êxodo, onde Deus liberta o seu povo e se apresenta a esse povo como um Deus que liberta. Nós estamos na parte muito importante, onde nós já vimos sobre os 10 mandamentos, que o povo, querendo algo diferente no seu dia a dia, começou a fazer leis diferentes, e essas leis diferentes foram abençoadas por Deus e aceitas como se fossem de Deus. Porque Deus é que começa esse processo, falando, se vocês fizerem igual ao que era no Egito, nada vai dar certo. Tem que ser diferente. Isso vale para nós hoje. Se as coisas não estão bacanas em sua vida, não adianta fazer as mesmas coisas. Nós temos que buscar alternativas, fazermos coisas diferentes, porque senão o resultado vai ser o mesmo. E no nosso estudo de hoje, nós vamos um pouquinho além dos 10 mandamentos. Nós vamos entrar naquilo que nós chamamos Código da Aliança. Se você pegar no capítulo 19, nós temos a preparação para a aliança. No capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. E no capítulo 20, do versículo 22 em diante, nós temos o Código da Aliança. Ele perpassa o capítulo 20, do 22 em diante, que é só um pedacinho, o capítulo 21 inteiro, o capítulo 22 inteiro, o capítulo 23 inteiro. No capítulo 24 tem a conclusão da aliança. Então vamos entender um pouquinho o que nós estamos trabalhando. Os 10 mandamentos são como que leis gerais. São regras de ouro que Deus dá. Não matar. Agora, quais são as formas de matar? Quando alguém matar, qual que é a punição? Uma lei só existe se ela tiver muito claro o que pode e o que não pode. E qual é a punição para quando não pode ser feito e alguém faz? Não matar. Matou, o que você sofre? Aí nós temos que lembrar algumas coisas. Vejamos. Primeira coisa, esse povo não quis criar um governo institucionalizado, uma realeza que administraria parte do povo. Então eles fizeram o quê? Nós não precisamos ter todo um poder legislativo e nem um poder de polícia para prender as pessoas, etc. Então a justiça era feita por eles mesmos. Nós vamos olhar no início do capítulo 22, claramente isso daí, através da lei de Talião. Ou seja, não pode haver impunidade. Segunda coisa, tem que ter justiça. Não pode haver impunidade, porque quando há impunidade, existe um aumento da injustiça, das coisas erradas. E terceiro, não pode haver custos para a sociedade. Então vejamos melhor isso daí através dos textos bíblicos. Quando você vai no texto, você tem no capítulo 20, versículo 22, a lei do altar. Então, o Código da Aliança, ele tem 4 princípios. Ele passa pelo social, pelo religioso, pelo econômico e pelo político. Ele vai trabalhar as esferas da vida. Ou seja, no social, tudo aquilo que as pessoas se relacionam. No religioso, regras também para que a religião, lá nos 3 primeiros mandamentos, não seja utilizada como forma de dominação. No econômico, que as relações econômicas sejam justas. E na política, que haja sempre democracia, que todos sejam ouvidos e que a política não seja para o enriquecimento de alguns. Então, o Código da Aliança começa com a lei do altar. E esse altar vai ser de pedra não lavrada, não trabalhada as pedras, mas de pedras naturais, e é onde as pessoas não vão chegar até eles, não vão subir o altar. Ou seja, um respeito para com a divindade, que deve ser sempre vista como libertadora e nunca para aprisionar as pessoas. Regra de ouro para a religião. E aí já no capítulo 21,
nós temos a lei dos escravos, que é muito importante e merece um grande estudo. Mas nós vamos hoje trabalhar algo um pouco diferente. Na continuidade do capítulo 21, o homicídio, 21:12. Quem ferir a outro e causar a sua morte será morto. Se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos. E eu te designarei um lugar para o qual possa refugiar. Ou seja, a pessoa matou sem querer, existem as cidades refúgios. Se alguém matar outro por astúcia, ou seja, por planejamento, tu arrancarás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado da sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. E continuando, os golpes e ferimentos. Lá nós temos não matar, nos 10 mandamentos. Agora aqui nós temos o quê? O que acontece? Então a lei ela precisa de uma punição para quem, enfim, aqui é a punição, muito claro. Se alguns discutirem entre si, um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado com seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Ou seja, você machucou o cara, você vai cuidar dele. E continuando um pouquinho mais para frente, se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e o pagará o que os árbitros determinaram, ou seja, os anciãos da cidade. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Aqui nós entramos na lei de Talião. Nós temos um estudo sobre a lei de Talião no Antigo Testamento, no Novo Testamento e em Jesus. Se você quiser, vai lá e dá uma olhadinha. A lei de Talião, nesse momento, para nós parece um retrocesso, mas era um avanço muito grande. Porque ele dá uma equiparidade entre o que mal que alguém fez e aquilo que ele iria receber. Olho por olho, quer dizer, você foi lá e no olho de alguém, essa pessoa só tem o direito de ferir teu olho, ela não pode ferir os dois. Dava uma equitatividade entre as penas, o mal feito e o mal recebido. Ah, o cara fez um malzinho, recebeu um malzão. Tá errado. Então não havia falta de punição, mas não havia excesso de punição. Então quando a gente fala que essa lei é social, ela é realmente. Por quê? Ela não deixa sem punição, mas coloca um limite na punição para que não haja excesso, porque o excesso também é ruim. O Código da Aliança, ele resolve esse problema de justiça e de falta de injustiça. E ele tem muitos outros casos. A lei acerca dos escravos é muito diferente do que era pregado. Essa lei de Talião, que já era usada em outros lugares, aqui começa a valer como uma regra de ouro. Não pode haver impunidade, mas não pode haver excesso. E ele vai muito além. Por exemplo, roubo de animais, delitos que implicam indenização. Ah, você roubou uma cabra, vai ter que devolver uma cabra. Ah, e se a cabra estava grávida? Devolve com os cabritinhos. Jesus depois muda essa lei de Talião, colocando que deve ser a lei do amor. Mas nesse momento, no início dessas formulações legais para que possamos viver em sociedade, é muito importante. Puxa vida, né, diácono? Como que é difícil entender a Bíblia? Não é, gente. Nós estamos no início da revelação de Deus. A gente tem que sempre pegar o momento histórico em que acontece. Eles estão se preparando para viver com leis diferentes das que existiam. Sem um rei para mandar e o resto para obedecer. Eles têm que formular a lei. Eles não querem gastar em impostos para ter que trabalhar muito para pagar impostos, para poder ter um sistema legal, um sistema judiciário, um sistema polícia e etc. Não. Então eles criam leis aonde quem sofre é obrigado a fazer a justiça, ou um parente próximo dele. Devagar nós vamos trabalhando tudo isso. Paz e bem a todos e a todas.